série de entrevistas com os principais candidatos à presidência, hoje ouviremos José Serra, do PSDB-PMDB. E amanhã será a vez de Luiz Inácio Lula da Silva, candidato da coligação PT-PL. A ordem das entrevistas foi decidida em sorteio e os candidatos pediram que registrássemos no ar que eles não usarão as entrevistas na propaganda eleitoral na TV. O tempo de cada entrevista é de 10 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Se o candidato ultrapassar esse tempo, a entrevista será interrompida. Boa noite, então, candidato José Serra. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: o senhor teve dificuldades para sair candidato pelo PSDB, a sua indicação acabou rachando a base do governo com o veto do PFL. O senhor é considerado uma pessoa centralizadora e até, por alguns opositores, uma pessoa que não agrega. Como é que o senhor pretende mudar essa imagem numa função que exige tanto poder de negociação? Olha, Fátima, você sabe que em campanha eleitoral se diz tudo. E hoje, governar o Brasil é muito mais difícil do que já foi no passado. Para isso, você tem que aprovar projetos, você tem que saber aprovar leis, trabalhar no Congresso, etc. Hoje eu tenho a maior aliança, a aliança maior para a eleição é a minha. É a maior de todos, logo nós agregamos nisso. Quando eu fui deputado na Constituinte, eu fui o deputado que mais aprovou emendas, entre todos os deputados e senadores que participaram. Você não faz isso sem saber conversar, sem saber agregar. Depois, como deputado fora da Constituinte, eu fui aquele que mais aprovou projetos de lei, que se transformaram em leis. No Ministério da Saúde, conseguimos também aprovar leis como a do genéricos, de vinculação de recursos para dar mais dinheiro para a saúde, etc., a lei que proíbe a propaganda do cigarro e tudo mais. Finalmente, no Ministério da Saúde, sem ser médico, eu consegui me cercar de todo o pessoal da saúde e fizemos um trabalho que foi bastante intenso. Portanto, na prática, na vida pública, na política, eu sempre trabalhei muito para agregar. É exatamente o contrário do que os adversários eleitorais dizem. Agora, candidato, por que nesse processo eleitoral, toda vez que surge um dossiê contra algum candidato, o senhor é apontado pelos seus adversários como o suspeito número 1? Aconteceu mais de uma vez já. Porque é uma questão eleitoral. O sujeito fala, não tem que provar nada, não tem prova de nada. E tem mais. Eu, na minha vida pública, entre todos os candidatos, fui quem realmente foi vítima de perseguição. Tive que ir para o exílio durante o regime militar, durante a ditadura. Quando eu estava no Ministério da Saúde, aí comprovadamente, não do tititi que alguém telefonou para dizer, meu telefone foi interceptado várias vezes, montou-se aquele dossiê Cayman, dossiê Caribe, falso. Hoje, alguns dos responsáveis estão na prisão, que envolviu o governador Mário Covas, que morreu, o Sérgio Mota, que morreu, eu e o presidente Fernando Henrique. Isso foi comprovado que era uma farsa, de maneira que se alguém foi vítima desses procedimentos, fui eu. O resto é tititi eleitoral, falta do que falar, especialmente quando não sabem por onde te criticar. E aí vem essas fantasias. Candidato, qual a sua relação com o ex-diretor do Banco do Brasil, Ricardo Sérgio, acusado de cobrar propina para ajudar na formação de consórcios durante o período de privatização? Olha, o Ricardo Sérgio era meu conhecido, participou de minhas campanhas para deputado em 1990. De que maneira? E para senador me ajudou a coletar recursos. Ele era arrecadador de campanha? Uma das pessoas que ajudaram. Em 94, a mesma coisa para a campanha do Senado. Depois foi para o Banco do Brasil. Eu nem sei detalhes a respeito do trabalho que se fez lá. E todos esses fatos que não foram comprovados são anos depois de ter participado em campanhas minhas, quando eu sequer estava no Poder Executivo. Mas o senhor acha Agora, acho que tudo tem que ser rigorosamente investigado e já há investigação a esse respeito. O senhor não acha pelo menos antiético que um ex-tesoureiro, um ex-arrecadador de fundos, venha ocupar no governo uma função, num banco estatal, uma função tão importante? Olha, em princípio, não é crime arrecadar fundos. Você está numa campanha, você não pode fazer campanha crime não, apenas sem recursos. Não, mas no fundo antiético, ou isso ou aquilo, você está numa campanha, você precisa de recursos, e eu não estava no governo. Nem fui eu que tomei decisões a respeito de quem entra, de quem não entra no governo. Não foi o senhor que indicou? Não fui. Eu apoiei porque eu conheço, etc. Um sujeito que trabalhou direito, não há nada contra. Nunca tinha estado no governo. Nunca tinha tido nenhuma ação governamental e tudo deve, se há realmente acusações verdadeiras, elas têm que ser comprovadas e eu sou absolutamente a favor que se investigue tudo. Aliás, coisa que eu fiz no Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde nós
perseguimos implacavelmente todas as denúncias, inclusive abrimos processos e fizemos muita coisa no sentido de moralização do setor, que, aliás, permitiu que fizéssemos grandes economias nas compras de medicamentos e, por isso, expandir a oferta de medicamentos, fazer campanha da AIDS do jeito que fizemos, etc. Candidato, a sua passagem pelo Ministério da Saúde foi uma passagem que mereceu elogios internacionais, mereceu elogios aqui no Brasil também, inclusive de alguns dos seus adversários. No entanto, neste ano, no início deste ano, até abril deste ano, morreram no Brasil 84 pessoas de dengue. A questão é, onde foi que o senhor errou no combate à dengue? Olha, nós erramos no combate à dengue no controle da aplicação de recursos de estados e municípios, porque eu aumentei 7 vezes o dinheiro para a dengue. 7. Nunca se gastou tanto. Se gastam hoje, fui eu que deixei isso, R$1.600.000 por dia. O grande problema é que a dengue não tem vacina, como a febre amarela, o sarampo, etc. Aí o que aconteceu? Esse trabalho é executado diretamente por estados e por municípios. No caso, alguns estados e municípios falharam. Qual foi o nosso erro? Foi não ter levado publicamente a questão, porque foi apenas em alguns, não foi em todos, para que houvesse pressão, inclusive, de opinião pública. Nós acreditamos que o pessoal ia fazer o seu trabalho e o trabalho não foi feito. Agora, William, mas, candidato, é muito perdoe, importante... É que não é novidade para os brasileiros a ideia de que esta é uma responsabilidade de estados e municípios. Esse trabalho não era federal. No entanto, o senhor é candidato à presidência da República e o resultado dessa política, por falta de fiscalização ou não, foi desastroso. Morreu muita gente, houve epidemia. A questão é, o senhor, como presidente, vai manter municipalizado o combate ao mosquito da dengue ou o senhor vai retomar isso para o governo federal? Não, eu não vou. Sabe por que eu não vou retomar? Porque nunca foi feito pelo governo federal. Sempre foi estados e municípios. O que nós fizemos foi reforçar o trabalho. Agora, como eu te disse, aí houve equívoco, houve erro na condução desse assunto, e eu reconheço com relação a alguns estados. Mas é importante sublinhar os sucessos também. Por exemplo, sarampo. Nós acabamos com sarampo no Brasil. Quando a seleção foi para o Japão, tivemos que vacinar os jogadores, porque no Japão tem sarampo, no Brasil acabou. A AIDS, temos a campanha que é considerada a melhor do mundo. O cólera, que era uma doença, inclusive objeto de tanto noticiário, nós acabamos. A maior parte das doenças infecto-contagiosas no Brasil declinaram muito. No caso da dengue, a solução é fiscalizar o dinheiro, então? No caso da dengue, foi, se você quiser saber, a minha frustração pessoal maior. Agora, na saúde, nós fizemos muita coisa, todo mundo sabe disso. O sistema de saúde hoje no Brasil é melhor do que ontem, amanhã vai ser melhor do que hoje. Agora, falta mais coisa a fazer do que foi feito. Eu fiz muito, mas falta muito mais a ser feito do que aquilo que nós fizemos. Eu tenho que dizer isso publicamente. O importante é que nós pusemos a saúde no rumo. O senhor está falando agora muito, tem que acelerar. Só para a gente mudar um pouquinho de assunto, de geração de empregos e de crescimento. Mas a taxa de crescimento nos últimos 8 anos foi de 2,4%, taxa média de 2,4%, e a taxa de desemprego cresceu. Como é que o eleitor agora pode acreditar que nesse seu governo isso vai mudar? Olha, cada governo cumpre a sua etapa. O presidente Fernando Henrique firmou a estabilidade. Até há pouco estavam dizendo, a inflação pode ser 3%, 4% ao ano. Não é isso? Antes chegou a ser por dia isso. Fez programas sociais, como o da Bolsa Escola, que são bons. Me deu cobertura para um trabalho na saúde importante. Agora, o meu governo vai ser o meu governo. Nós vamos inaugurar uma nova etapa. E vamos realmente lutar para expandir as oportunidades de trabalho, que é o que a população precisa. Exportando mais, desenvolvendo setores que empregam mais, como turismo, agricultura irrigada, a própria educação e a saúde. No Ministério da Saúde, nós criamos 300 mil empregos na saúde, com o programa de saúde da família, de agentes comunitários, e vamos pisar no acelerador. Nós vamos reduzir juros, nós vamos criar as condições para que as oportunidades no Brasil sejam para todos. Candidato, me perdoe, mas o senhor falou que esse primeiro momento foi um momento de, digamos, estabilidade para o real. Mas a gente pode falar em estabilidade do real? O real está demonstrando fragilidade nesse momento, ele está sendo submetido a uma série de turbulências. São uma série de turbulências que são conjunturais. No ano passado também houve, passageiras. A estabilidade de uma moeda é dada pela inflação, e a inflação está muito baixa, não voltou nem de perto aquilo que era no passado. Nesse sentido, nós temos uma inflação sob controle. O que precisa fazer agora é ter mais crescimento e com vistas às pessoas. Olha, você sabe que eu sou economista, ocupei cargos na área econômica, mas nos últimos 4 anos
Eu percorri o Brasil de norte a sul com o ministro da Saúde. E eu passei a entender, não apenas de economia, passei a entender de gente. E vou fazer um governo para as pessoas, para dar oportunidade para as pessoas. Eu sou de uma família de imigrantes, estudei em escola pública, eu vim de baixo. Tive sorte, mas o que eu quero é que todos tenham oportunidade, independentemente de ter ou não sorte na vida. Candidato, o senhor deu nota 7 para o governo Fernando Henrique. O que o senhor pretende ou o que o senhor acha que pode fazer para o senhor ganhar futuramente uma nota 10? Tem que ser rápido, porque está terminando o tempo. Exatamente. O Jô Soares, foi na entrevista do Jô, foi 7,5. O senhor tem 20 segundos. Exatamente, foi 7,5. Por quê? Porque é um governo que percorreu bastante. É a nota que eu me dou, tá certo? E no futuro, o que eu quero é conseguir a abertura de oportunidades, mais justiça social, para a gente cuidar das pessoas, né? Cuidar das oportunidades para os jovens, para todos os brasileiros. Se eu fizer isso, Fátima, a nota é secundária, mas eu espero ser aprovado. 7 para cima é aprovação. Ok, então muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal Nacional. Eu que agradesso. O candidato José Serra esteve aqui com a gente e amanhã, na ordem decidida por sorteio, nós vamos ouvir o candidato Luiz Inácio Lula da Silva, da coligação PT-PL. Uma boa noite. Boa noite e até amanhã.